Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Um Homem Extraordinário, de Anton Chekhov. Um exemplar do mundo tchecoviano inimitável, onde ele fala do plano da vida cotidiana ante o plano da vida espiritual, tão caro ao autor. Eu vou explicar isso logo mais, depois que você ouvir este conto. Tchecoviano, gostei da palavra. Boa leitura. Um Homem Extraordinário, de Anton Chekhov. Tradução Tatiana Belinque. Passa de meia-noite. Diante da porta de Maria Petrovna Koshkina, parteira solteirona, para um senhor alto, de cartola e redingote de capuz. Na escuridão outonal não se pode distinguir nem o rosto nem as mãos, mas já na maneira de pigarrear e de puxar a campainha, percebe-se seriedade, positividade e uma certa autoridade. Após o terceiro toque, a porta se abre e aparece a própria Maria Petrovna. Por cima da saia branca, ela jogou um casaco masculino. A pequena lâmpada de abajur verde que ela tem nas mãos tinge de verde o seu rosto sardento, amarrotado de sono. O pescoço venoso e os cabelinhos ralos e aloirados que lhe escapam de sob a touca. "Posso falar com a parteira?" pergunta o cavalheiro. "Sou eu mesma, parteira. O que deseja?" O cavalheiro entra no vestíbulo e Maria Petrovna vê à sua frente um homem alto e bem proporcionado. Já não jovem, mas de rosto bonito e severo e suíças felpudas. "Sou o assessor colegiado Kiriakov", diz ele. "Vim procurá-la para minha mulher. Mas o mais depressa possível, por favor." "Está bem", concorda a parteira. "Já vou me vestir, enquanto o senhor tem a bondade de me esperar na sala." Kiriakov tira o redingote e entra na sala. A luz verde da lâmpada cai fracamente sobre a mobília barata coberta de forros brancos remendados, sobre as pobres flores, os batentes pelos quais sobem eras. Há um odor de gerânio e fenol. Um reloginho de parede tique-taqueia timidamente, como que embaraçado diante do homem estranho. "Estou pronta, senhor", diz Maria Petrovna, entrando na sala uns 5 minutos mais tarde, já vestida, lavada e desperta. "Vamos indo?" "Sim, é preciso ir logo", diz Kiriakov. "A propósito, uma pergunta necessária. Quanto a senhora cobrará pelos seus serviços?" "Realmente não sei", sorri Maria Petrovna encabulada. "Quanto o senhor me der." "Não, dessas coisas eu não gosto", diz Kiriakov, fitando a parteira com um olhar frio e imóvel. "Não preciso do que é seu, nem a senhora precisa do que é meu. Para evitar mal-entendidos, será mais sensato que combinemos antes." "Mas realmente eu não sei, não há um preço fixo." "Eu mesmo trabalho e costumo dar valor ao trabalho alheio. Não gosto de injustiças. Para mim será igualmente desagradável se eu lhe pagar a menos ou se me cobrar a mais. E por isso insisto em que a senhora me diga o seu preço." "Mas existem preços diferentes." Em vista de suas hesitações, que me são incompreensíveis, devo eu mesmo fixar o preço. Posso dar-lhe 2 rublos." "O que é isso, por favor?" diz Maria Petrovna recuando. "Eu fico até sem jeito para aceitar 2 rublos, então já é melhor fazer de graça, se quiser, por 5 rublos. 2 rublos, nem mais um kopek. Não preciso de que é seu, tampouco estou disposto a pagar em excesso." "Como quiser, senhor, mas por 2 rublos eu não irei." "Mas por lei a senhora não tem o direito de recusar." "Pois não, eu irei de graça." "De graça eu não quero. Todo o trabalho tem que ser recompensado. Eu mesmo trabalho e compreendo." "Por 2 rublos eu não vou, senhor", declara Maria Petrovna mansamente. "Se quiser, de graça." "Neste caso, lamento muito tê-la incomodado inutilmente. Tenho a honra de me despedir." "Como o senhor é realmente", diz a parteira, acompanhando Kiriakov até o vestíbulo. "Se faz tanta questão, pois não, eu irei por 3 rublos."
Kiriakov franze o senho e pensa por 2 minutos inteiros, olhando concentradamente para o chão. Depois diz um não, resoluto, e sai para a rua. A perplexa e constrangida parteira tranca a porta atrás dele e volta para o seu dormitório. É bonito e imponente, mas como é esquisito, por Deus! Pensa ela, deitando-se. Mas não passa nem meia hora quando a campainha torna a soar. Ela se levanta e vê no vestíbulo o mesmo Kiriakov. Estranha desorganização, diz ele. Nem na farmácia, nem os policiais, nem os caseiros, ninguém conhece endereços de parteiras, e desta forma eu me vejo colocado diante da necessidade de concordar com as suas condições. Eu lhe darei os 3 rublos, mas advirto-a de que ao contratar empregados e ao fazer uso de qualquer tipo de serviço, eu combino de antemão que no ato do pagamento não haja conversas sobre acréscimos, gorjetas, etc. Cada um deve receber o seu. Maria Petrovna escuta Kiriakov faz pouco tempo, mas sente que já está farta dele. Que ele lhe é repulsivo, que o seu discurso plano e comedido deita-se como um peso sobre a sua alma. Ela se veste e sai com ele para a rua. O ar está silencioso, mas tão frio e enfarruscado que mal se podem ver até mesmo as luzes dos postes de iluminação. Debaixo dos pés a lama soluça. A parteira fixa os olhos, mas não vê carruagem. Não deve ser longe? Pergunta ela. Não é longe, responde Kiriakov taciturno. Eles passam por uma travessa, outra, a terceira. Kiriakov marcha e até no seu andar mostra-se a positividade e a autoridade. Que tempo horroroso, puxa a conversa a parteira. Mas ele se cala solidamente e visivelmente procura pisar nas pedras lisas para não estragar as galochas. Finalmente, após longa caminhada, a parteira entra no vestíbulo. Dali vê-se uma grande sala decentemente arrumada. Nos quartos, até mesmo no dormitório onde está deitada a parturiente, nem viva alma. Parentes e velhotas que pululam em qualquer recinto de parto, aqui estão ausentes. Agita-se como uma condenada apenas uma cozinheira de cara obtusa e assustada. Ouvem-se gemidos altos. Passam-se 3 horas. Maria Petrovna está ao lado da cama da parturiente, cochichando alguma coisa. As 2 mulheres já tiveram tempo de travarem conhecimento, de se reconhecerem, de tagarelarem, suspirarem. A senhora não pode falar, preocupa-se a parteira, mas ela mesma não para de despejar perguntas. Mas eis que se abre a porta e, quieto, ponderado, entra no quarto o próprio Kiriakov. Senta-se numa cadeira e alisa as suíças. Faz-se um silêncio. Maria Petrovna lança olhares tímidos para o seu rosto bonito, mas inexpressivo como madeira, e espera que ele comece a falar. Mas ele permanece obstinadamente calado, pensando em alguma coisa. A espera é inútil, e a parteira decide ela mesma começar a conversa e pronuncia uma frase que geralmente se diz durante os partos. Pois é, graças a Deus, há um ser humano a mais no mundo. Sim, é agradável, diz Kiriakov, conservando a expressão de madeira no rosto. Se bem que, por outro lado, para se ter filhos supérfluos, é preciso possuir dinheiro supérfluo. Uma criança não nasce alimentada e vestida. No rosto da parturiente surge uma expressão culpada, como se ela tivesse posto no mundo um ser vivo sem permissão, ou por puro capricho. Kiriakov levanta-se com um suspiro e sai ponderadamente. Mas como ele é com a senhora, por Deus! Diz a parteira à parturiente. Tão severo e não sorri. A parturiente conta que ele, o marido, é sempre assim. Honesto, justo, ponderado, sensatamente econômico, mas tudo isso em dimensões tão extraordinárias que os simples mortais sentem-se sufocados. Os parentes afastaram-se dele, os criados não param mais do que 1 mês, conhecidos não há. A mulher e os filhos estão sempre tensos de medo com cada um dos seus passos. Ele não bate, não grita, tem muito mais virtudes que defeitos, mas quando ele sai de casa, todos se sentem mais leves e saudáveis.
Por que razão isto é assim, a própria parturiente não é capaz de compreender. É preciso limpar bem as bacias e guardá-las na despensa, diz Kiriakov, tornando a entrar no dormitório. Estes vidros também é preciso guardá-los, podem vir a ser úteis. O que ele diz é muito simples e comezinho, mas a parteira sente um estranho mal-estar. Ela começa a ter medo desse homem e estremece toda vez que ouve os seus passos. De manhã, preparando-se para partir, ela vê na sala de jantar o filho pequeno de Kiriakov, um ginasiano pálido de cabeça raspada, tomando chá. De repente, diante dele está Kiriakov e fala com a sua voz pausada e igual. Você sabe comer, pois saiba também trabalhar. Agora mesmo você deu um gole, mas não pensou de certo que esse gole custa dinheiro, e o dinheiro se consegue trabalhando, pois coma e pense. A parteira olha para o rosto sem expressão do menino, e parece-lhe que até o ar está pesado, que mais um pouco e as paredes ruirão, não suportando a presença opressiva do homem extraordinário. Fora de si de medo e já sentindo um forte ódio por esse homem, Maria Petrovna apanha suas trouxinhas e sai apressadamente. No meio do caminho, lembra-se de que esqueceu de receber os seus 3 rublos. Mas depois de parar e pensar um pouco, faz um gesto de desistência com a mão e continua a caminhar. E esse foi Um Homem Extraordinário, de Anton Chekhov. Extraordinário no pior dos sentidos. Não tão extraordinário. Queria até saber qual que seria a tradução, né? Porque a gente sabe que a tradução, principalmente do russo, ela muda muito, né? Que tem, às vezes, expressões que não existem aqui, né? E a gente cansa de achar textos que tem... O mesmo título tem 3 traduções diferentes, né? Não sei se esse é um desses casos. Interessante você falar isso. Eu pesquisei várias coisas, Lucas, mas isso eu não pesquisei. Eu poderia ter ido lá na origem da palavra russa, né? Pra tentar entender. O da bruxa, né? Que é... Não é do Anton Chekhov também, a bruxa? A feiticeira, sim. Então, daí tem uns lugares que é a bruxa, tem uns lugares que é a feiticeira. Tem uma terceira, que agora não me recordo. No nosso podcast é a feiticeira, a tradução que a gente trouxe. Então. Mas não era muito extraordinário mesmo. Então, pra mim, sinceramente, a Mona Ri, né? Esse conto retrata a pobreza, sabe? E eu vou explicar. Leva essa reflexão, assim... Pra mim, eu comparo a pobreza material, real, né? Que a gente vê que a casa da parteira era bem simples. Mas a lamentável pobreza de espírito que a gente é concluído, né? Ao ser apresentado a este personagem, né? O Kiriakov. Muito, muito legal ali no começo já que rola a primeira intriga, que ela fala, eu não cobro pra fazer isso, eu vou e faço, né? Porque, imagina, é uma coisa tão... Não, você me paga o quanto você acha interessante. Daí ele, eu quero ser justo. Então eu te dou 5 pila aqui. Não, pior que isso. Então... Entre as pesquisas, eu fui pesquisar a história do rublo, né, no século XIX e tudo mais. Hoje, Lucas, absurdamente... Rublos e copex, né? O rublo é, então, claro, a moeda oficial da Rússia. Ainda é? É a moeda, só que hoje ela passou por uma reformulada, né? Até recentemente elegeram um novo símbolo para moeda e tudo mais. Mas assim, hoje, absurdamente, ela receberia 18 centavos se ela fosse paga. Nossa, de reais, né, no caso. Porque hoje um rublo equivale a 0,062 centavos de reais. Então, a moeda russa está bem desvalorizada, claro que em função da guerra também, né? Isso deve estar ocorrendo. O rublo é usado além da Rússia, também é usado numa cidade da China que faz divisa com a Rússia. E então a Rússia Oriental ali, que recebe esses turistas de lá, pagam tanto em ienes quanto em rublos, né? Aceita as duas moedas. Mas ele é moeda realmente russa. Só que lá no século XIX, né, nesse tempo em que Chekhov escreveu o conto, em que ele viveu, a considerar que o autor nasceu em 1860...
e morreu no início do século XX, 1904, né? Então a gente tem o rublo, era feito em moedas de metais mesmo, né? Moedas de prata, provavelmente que ele estava se referindo. E uma moeda, um rublo de prata, nessa época, equivalia a 3 ou 4 cédulas de rublos, né? Então, ali o trato entre eles era 3 moedas de prata, digamos assim, né? Que era o rublo, né? Feito em moeda de prata. Então, ela seria remunerada, né? Sim. Equivalente, inclusive, daria para comprar, assim, alguma coisa de valor, tipo uma pequena terra, um pequeno lugar, enfim. Dava para comprar alguma coisa com 3 rublos aqui no contexto do conto, né? Achei que era tipo trocadinho. Hoje, né, curiosamente, a gente vê que realmente não compra uma bala direito, né? 3 rublos. Sim. É espantoso, né, perceber assim, o caos monetário do rublo mesmo aconteceu a partir da Revolução de 1917, né? Agora, o que me chama muita atenção nessa questão, assim, financeira mesmo, mercenária, né, no contexto deste homem, que é o assessor do colegiado, né? Essa fala, né, entre aspas, filho supérfluo exige dinheiro supérfluo. Uma criança não nasce alimentada e vestida. Por que filho supérfluo? Porque ele já tinha um barão, né? Ele já tinha um filho homem, né? Que a mulher encontra ali no amanhecer, comendo, coitadinho. Até o homem questiona até a forma como ele engole, né? Você deu um gole nesse chá, então saiba que isso custou dinheiro. Que absurdo. E é muito interessante eles usarem a própria vida, né? Como essa, para demonstrar essa mesquinharia, né? Que tava acontecendo um parto, tipo, uma grande... então, tipo, seria... Um grande assim, acontecimento, né? São extremos. O nível máximo, né, da mesquinharia, se a gente fosse entender, assim, e de uma forma muito bem colocada tudo, né? Que daí você entende o conto inteiro muito bem. Tipo, se você for falar a ideia do conto assim, sem contar a história, fica um absurdo, né? Mas como do jeito que o Tchekov coloca, você acaba acreditando, né? Que o cara é mesquinho mesmo. O conto é de uma limpeza narrativa, né? Ele é tão objetivo e tão profundo ao mesmo tempo, porque esse homem altivo, autoritário, né, que ali fica mexendo com suas suíças, né, ele conserva esse bigode. E a cartola, né, fala que ele tá de cartola, né? Não lembro agora de cartola. No comecinho, Então, a gente tem mesmo muito bem retratado isso, né? Ele brinca, pra mim, o Tchekov, ele, tipo, ironicamente, ao falar de uma forma clara e limpa, ele traz esses extremos da vida, como você bem falou, o nascimento e a mesquinharia, né? E o homem colocado como, entre aspas, ele honesto, né? Eu quero pagar por isso, eu quero pagar, mas aí não queria pagar o valor que aquilo valeria de verdade, né? Queria jogar menos sempre. A menos. E o mais bonito é que através dessa leitura, que essa mulher simples, né, essa parteira, até coloca ela como parteira solteirona no começo do conto, e isso eu percebo que era uma forma da mulher ser um pouco independente, né, ela optava por ser solteirona, tinha uma profissão exclusivamente feminina nesse momento, que era ser parteira, e tinha a vida dela na casinha dela, né, mas ela tão simples, e a gente constata a pobreza de espírito do homem a partir desta visão da mulher. Tem uma coisa muito legal também da passagem do tempo, que tem o relógio, né? Então você tem uma certa altura que você começa a duvidar até que tá tendo algum parto mesmo, porque começa o reloginho, né? Tic-tac fazer na parede e daí a mulher pergunta, faz uma retórica pra ele e ele demora 2 minutos pra responder, né? Ele fica pensando e fala... ela fala assim, eu só vou se for por 3, então, já que você quer me pagar por 2, não. Daí ele fica pensando por 2 minutos, né? Fica em silêncio, e daí fala, não, e sai porta fora. E depois volta, né? E nesse meio tempo, o parto acontecendo de verdade. E a mulher sofrendo lá, né? E tem também uma coisa que me marca, essa cumplicidade que as duas mulheres estabelecem, né? A parteira e a parturiente. E isso tudo... Como eu apresentei lá na abertura do episódio, né? O Tchekov, ele brincava com isso mesmo. O plano da vida cotidiana com o plano da vida espiritual. Isso ocorre em todos os contos dele. A gente vê isso um pouco em A Feiticeira, já que ela enfeitiçaria os homens. Até mais ainda, né? Mais escancarado ainda. E isso na vida do homem, Hellis, fedido, horroroso, que o marido dela,
que era na época, né? Com as unhas compridas, os pés sujos, lembra, né? Ele era bem asqueroso. E a obra de arte, que é o conto mais recente antes desse de hoje, que a gente trouxe do Anton Chekhov, a gente tem isso também, através da peça, né, da obra de arte. Lembra que o menino, agradecido, né, por ter sido salvo, a mãe dele manda ele lá e dá o candelabro pro médico, só que com essa imagem das mulheres nuas e acontece toda essa reviravolta. E o médico não queria deixar no consultório porque era muito despudorado, né, que as pessoas vão falar quando entrar aqui e ver esse candelabro de duas mulheres nuas e tal. Então, posições duvidosas, que ele nem fala a posição que elas estavam, né? Só fala que elas... Mas a gente imaginar, até fica o convite pra ouvirem de novo. Fica aí, a feiticeira e a obra de arte, são dois contos do Chekhov que a gente já trouxe aqui. E em resumo, ao desprover o seu protagonista dessa característica espiritual, a gente, ou pelo menos uma preocupação com ela, né? Porque ele só se preocupava com dinheiro. A gente percebe, né? Esse fio tão importante, assim, que o Chekhov faz a gente voltar a olhar totalmente pra isso. O quanto esse homem é mesquinho. Eu gostei muito desse conto. E explica porque ele significa tanto para a literatura, né? A literatura russa em si, para a literatura como um todo, né? A gente já trouxe a biografia dele com mais detalhes nesses outros episódios, então se você é curioso para saber mais sobre a vida dele, você volta nesses 2 episódios. Não lembro qual que a gente explanou mais, talvez. Nos 2 a gente falou. Nos 2 a gente falou da vida dele mais, então nesse... Mas eu só vou relembrar dizendo que ele foi... vamos falar menos, né, da vida dele. Mas só pra dizer que ele foi um dos dramaturgos, né, mais famosos do século XIX, e ele recebeu o prêmio Pushkin, da Academia de Ciências da Rússia, né, que o Pushkin também é outro bem importante, a gente já tem um conto dele. Não me lembro o nome agora. Sim, o Alexander Pushkin, da menina que foge, o né? Agente do Correio. Isso, perfeito, sua memória está muito boa, Lucas, parabéns. Mas é isso mesmo. A gente tem ali, então, Tio Vônia, que são peças de teatro, Ivanov, Três Irmãs, O Jardim das Cerejeiras. Essa obra eu quero muito ler, é uma peça de teatro muito importante no mundo tchecoviano, né? E tem sempre esse plano, são os humoresques que se fala, né? Os textos deles são ao mesmo tempo divertidos, né? Esse não é tanto a obra de arte, eu acho mais divertido do que esse de hoje, só que esse de hoje é bem sensibilizante. E é muito legal que a obra dele, você sente a frieza, né, literal, também emocional da Rússia, né, você sente que tem esse clima sempre frio, né, eles estavam na noite ali, eu fiquei imaginando, meu Deus, na Rússia frio, à noite, né? Devia estar um frio de lascar. E o cara era tão cainha fazia tempo, nem sei se é uma palavra usada no restante do Brasil, além do sul, aqui onde a gente mora, mas... Que nem uma carruagem ele foi, né? Foi a pé, fez a mulher caminhar. Ia cuidando pra não sujar as galochas, pisando nas pedras lisas. E falando isso, é bom lembrar que o Chekhov ajudou também o seu país. Ele doou direitos autorais para vítimas da seca em determinado momento. Ele ajudou a fazer escolas e bibliotecas. Então, só pra lembrar rapidamente, sim, é um autor que vale a pena mesmo conhecer. Muito bom. Muito bom. E falando em dinheiro também, eu vou revelar aqui um segredo. Que a gente está aí nos caminhos para ter a nossa lojinha aqui do Leitura de Ouvido. Finalmente! Daí vamos ter camisetas, posters. A gente pensou em fazer pôster com a arte de alguns episódios, assim, escolher alguns episódios para fazer os posters, e vai ter, acho que uns 2 ou 3 modelos de camiseta do podcast, que também vai ser uma forma, além de você ficar lindo e deixar a sua casa, ou linda, né, e deixar a sua casa também bonita, é uma forma de você apoiar o nosso podcast aqui diretamente também. Esse sonho da lojinha existe há muito tempo, né? Agora, nesse mês de abril, a gente fez 2 anos de financiamento coletivo. Queria compartilhar esse marco. 2 ou 3? Acho que eu tô confusa. Não, 2. Foi 2. 2, né? 2 anos que estamos com apoia.se/leitura de ouvido. Então esse é o nosso financiamento coletivo contínuo. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, e daí lá você coloca o valor que você quer fazer seu apoio, e a gente vai, além de te colocar nos créditos finais do podcast, você também vai receber toda semana um estudo exclusivo que a Dai faz em todos os episódios, né? Esse estudo aprofundado da obra e tal, então vai um estudo bem completo por e-mail, a arte que o Lucas faz. Isso, junto com a arte de capa, vai para todos os nossos apoiadores. Então tem dessa forma que você pode fazer, apoia.se/leitura de ouvido, ou também pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com.
pode fazer desses dois jeitos. Se você fizer pela chave Pix, daí manda um e-mail também pra nós, usando esse mesmo e-mail, né, leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente também tem o seu nome completo e coloca nos créditos finais aqui junto com os nossos outros apoiadores, que são eles: Adalberto Machado Santos, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Carolina de Camargo Veríssimo. Você tem que parar de fazer quando você erra, Lucas. Espontaneidade, vai, continua. Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Simone Pessoa de Mesquita, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Frais Yashitsky, que bom que você ficou com o nome dela, Rosângela Marquese, Sérgio Juarez Rico da Luz, e Zenilda Ribeiro da Silva. Você é um homem que fala inglês, Lucas, ela... você não pode ficar com medo de consoantes juntas. Sim, mas o nome dela não é inglês, sei lá. Eu acho que é alemão. A gente ainda tá esperando sua mensagem, Harmana. Provavelmente a gente falou certo, se ela não reclamou até agora, então deve estar certo. Eu achei lindo o nome dela. Muito, muito bonito. Não, o primeiro nome é até fácil de pronunciar, o problema é o último sobrenome. O que me faz achar que alemão é o Frais, no meio. Pode ser. Sei lá. Talvez eu esteja falando Temos errado. Temos apoiadores internacionais aqui no Leitura de Ouvido. Muito bom. E a gente gosta muito, sabe como você nos apoia também? Escrevendo pra gente. Até a gente recebeu, assim, uns comentários lindíssimos do EP da semana passada. Comentários do episódio passado, você vai querer pegar aí, né? Já tô abrindo aqui. Tá. A Virginia Woolf moveu os corações das pessoas. Se você quer deixar um comentário aí sobre o conto que você acabou de ouvir, ou sobre o podcast em geral, qualquer opinião, sempre tem a caixinha de perguntas aí no Spotify agora, em todo episódio, que você pode deixar a sua opinião, daí a gente recebe esse seu comentário e daí pode publicá-lo ou não, a gente escolhe se eles não entram automático, você manda e a gente libera depois. E o primeiro comentário é do Romildo Muniz, que ele fala assim: minha companhia preferida, parabéns Dayana e Lucas. É um texto difícil, mas ficou lindo na sua voz. O que acha do fato de o tradutor do texto ter sido homem? Muda algo no feminino do texto? A gente comentou sobre o sexo dos textos, né, no último Demais, episódio. Né, ele ter percebido isso. Sobre se um homem escreveu uma mulher, ou se o homem escreveu o texto, ou se a mulher, se o leitor consegue perceber, né, e se faria muito mais diferença. Complexo, porque se o narrador, o eu lírico criado pelo autor, seria um homem ou uma mulher. Nesse da Virginia a gente percebe que ela é mulher, né? Claro, a gente sabe. E a narradora também é uma mulher, né? Sim. A gente comentou se a gente conseguiria perceber, né? E eu acho que é difícil, né, falar... não tem uma resposta, assim, completa, porque... Muitos teóricos versam sobre isso. A gente vê muita obra que entra na narradora, daí vai pro narrador, e o escritor pode ser mulher ou homem, mas, tipo, é muito difícil você definir se um homem que escreveu, uma mulher que escreveu. Eu quero compartilhar aqui uma leitura que eu fiz há um bom tempo. Sugeri aqui pra quem gosta desse assunto do sexo dos textos, que é um texto do Caio Fernando Abreu, que é um conto chamado Triângulo, tá no livro Dentes Guardados. Leia lá e me diz aqui, alerta, advertência, como diz Machado de Assis, é erótico e tem palavrão, né? Mas se você não tem restrição em relação a isso, leia lá que você vai passar um bom momento reflexionando sobre o sexo dos textos. Eu vou ler aí também. Daí a Ruth Vilon falou também, lindo, tenho que voltar a esse jardim para sentar numa sombra e depois tomar um chá. Amo vocês. Tenho que voltar a esse jardim. Será que ela foi? Significa que ela mora por lá, né? Quem sabe no Reino Unido. Que demais, né? Imagine você ouvir esse episódio do Leitura de Ouvido dentro do jardim. Sabe o que você faz? É Ruth, não é o nome dela? Ruth, por favor, quando você for lá, faz uma foto, posta nos seus stories e marca a gente, tá bom? Que a gente vai compartilhar com muito gosto. Muito legal. E o Acrício de Santana... Deixa eu ver se eu falei isso. Isso. Acrício de Santana Fernandes falou: estou viciado no Leitura de Ouvido. Adoro ouvir as obras que já li. A narradora e o produtor estão de parabéns. Obrigado meus aí, parabéns! Puxou o Manuel Gomes. A gente fica muito feliz com esses comentários, viu? Gostamos também, amamos vocês, gostamos do que vocês nos enviam.
às vezes vem alguns comentários assim, do outro lado, né? A pessoa questiona a obra, mas a gente sempre... Eu acho que o debate é isso, né? Esse cara só falava de branco, nunca falava de preto, né? Eu não gosto de divulgar esse tipo de texto. Só que eu acho que quando a literatura elucida, né? Pega certo momento histórico e fala sobre ele com a realidade daquele momento, e a gente traz hoje no contexto de debate, a gente enriquece, né? Também então, por isso que temos as notas de rodapé aqui no final, né? Porque às vezes a gente lê um texto, sei lá, do Monteiro Lobato e tem palavras, né, se referindo a negro de forma pejorativa, daí no final a gente sempre contextualiza tudo, né? Então, falar em Monteiro Lobato, parece que ele evocou em você, porque esse mês de abril... dia 18 foi o Dia Nacional do Livro, e a gente também tem o Dia da Literatura Infantil, que é por homenagear Monteiro Lobato, né? A gente trouxe em anos anteriores, acho que a gente trouxe nessa época o Ouro-Peso, no ano passado. Muito bom, Monteiro Lobato é muito legal. E apesar de ter todas essas discussões, né, por trás da obra dele, mas que é interessante contextualizar e não fazer cancelamento, né? Discussões estas que a gente trouxe na ocasião, há um ano atrás. E é isso mesmo, gente, tudo é contexto, né? Se você ouve qualquer coisa fora de contexto, ou vê uma imagem fora de contexto, aí cai por terra, né? Não existe isso de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Pra mim, isso não existe, sabe? Porque, na verdade, uma imagem pode ser totalmente manipulada e não vale bosta nenhuma se não tiver contexto. Desculpa que eu falei bosta aqui. Polêmicos aí, mamilos polêmicos. Vamos terminar assim na polêmica, então, e a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.